Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Então galera, hoje tentar falar um pouco descontraído sobre um assunto importante que quase não se é falado. E esse assunto, esse papo que eu vou dar agora, esse papo reto, é para os homens. Homem, você vai quebrar. Você vai quebrar. E quando eu falo quebrar, eu não falo só financeiramente. Você vai quebrar financeiramente, você vai quebrar psicologicamente, emocionalmente, amorosamente, fisicamente. Você vai quebrar. Mais cedo ou mais tarde você vai quebrar. Beleza? Tenha isso na sua cabeça. Você vai quebrar. Mas o que você pode fazer para quando isso acontecer, porque vai acontecer, para você não sair de uma forma muito danosa para você? Fica comigo nesse vídeo, você vai saber por quê. Então, vamos lá. Caso vocês não saibam, o mês de junho é um mês de conscientização sobre saúde mental masculina. Eu acho pouco provável que vocês saibam isso, porque é pouco divulgado. Mas é algo muito importante que nós homens negligenciamos muito. É nossa saúde mental. Um dado que eu estava pesquisando e estava vendo que me assustou bastante é que 80% dos casos de, como eu posso falar para o YouTube não me punir, os casos de autodelete, se é que vocês me entendem, findar a própria existência, mundial, no masculino chega a 80%. Então de 100% dos casos de findar a própria existência no mundo, 80% são de homem. Você está entendendo o perigo dessa estatística? E sabe o que é mais intrigante ainda? Olha que louco. Os dados relacionados à depressão entre homem e mulher, na mulher é maior do que dos homens. Mas aí é que entra um negócio muito importante. E já o gancho para adentrar o assunto principal desse vídeo. Os casos de subnotificação. Esse é um dos fatores de questão da depressão ser maior em mulheres do que em homens. Mas isso não é o principal. Sabe o que é o principal e sabe o porquê dessas subnotificações? Porque a mulher faz algo que o homem não faz, que é pedir ajuda. E quando ela faz isso, ela salva a própria vida. Diferente do homem. A gente tem essa cultura enraizada de que o homem tem que ser forte, de que o homem não chora. Principalmente a galera mais antiga. Eu, por exemplo, eu tô com 39 anos. E eu lembro de toda vez que eu chorava, quando era criança, essa era a primeira coisa que falavam. Não chora porque homem não chora. Você tinha que engolir o choro e ser homem, porque homem tem que ser forte. Isso, e um ponto é bom, mas um outro é muito preocupante, galera. Porque, tipo assim, como eu falei no início do vídeo, a gente vai quebrar. A gente vai quebrar, vai ter um momento que a gente vai quebrar. E o grande problema de você guardar, e guardando, não procurar ajuda, principalmente ajuda especializada, ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra. Isso é muito perigoso, galera. É por isso que chega nesse número de 80% de homens dando fim na própria existência. E ontem eu tava vendo um vídeo, eu esqueci o nome do canal, uma moça, muito legal o vídeo, ela contou a história de um jogador de hockey, que eu também esqueci o nome, mas eu vou deixar o vídeo dela aí na descrição, falando sobre esse caso de um jogador de hockey americano, em que ele passou por muita coisa na vida desde criança. E tipo assim, um cara casca grossíssima. O cara, pra você ter uma ideia, o cara sofreu um acidente num jogo de hockey, onde a lâmina passou no pescoço, a lâmina do patins passou no pescoço dele. Ele sobreviveu a esse acidente, só que deu um estigma pra ele que quase custou a própria vida dele, não nesse momento do acidente, foi depois. E ele já era um cara durão, entre aspas, e depois desse acidente que ele sobreviveu, aí ele ganhou mais essa fama ainda. E só que isso piorou muito, porque ele não podia demonstrar fraqueza. Só que, galera, ninguém é de ferro, ninguém. Você pode não quebrar fisicamente, que pra mim é pior, mas psicologicamente você vai quebrar. E quando isso acontecer, você vai se quebrar fisicamente, você me entende? Quando você quebrar psicologicamente e emocionalmente, você vai querer se quebrar fisicamente. E isso acontece muito com atletas que vão até o limite para ser o melhor, porque são muito cobrados por tudo, patrocínio, fã,
E acabam que eles chegam até o limite que eles se quebram o próprio corpo. Só que isso tudo que eu tô falando, galera, é sobre homem, tá? Porque nós homens temos essa questão enraizada de que pedir ajuda, demonstrar fraqueza, é algo que não pode, o homem não pode fazer isso. Principalmente hoje, com várias e várias páginas masculinistas falando que homem é isso, que homem é aquilo, que homem é provedor, que homem não sei o que. Galera, isso é muito preocupante, porque essa galera não tá ajudando ninguém, sinceramente. E eu já segui algumas páginas, já vi alguns canais, mas sempre filtrei bastante. Só que é um discurso muito perigoso, galera, muito perigoso mesmo, porque você não tem que guardar tudo, que guardar pra si, não compartilhar com a sua parceira, com seus familiares, com seus amigos, ou procurar uma ajuda psicológica. Eu já fiz muito isso, de guardar as coisas pra mim. Passei algumas fases tenebrosas, quando eu saí do meu estado para outro estado para buscar uma vida melhor. Passei por situações muito complicadas e posso dizer que eu sou um sobrevivente. Eu lembro muito bem que aconteceu uma situação em que eu estava sozinho em casa, pensando muita coisa, e sempre estava guardando muita coisa, porque não queria demonstrar. Eu lembro que a minha mãe ligava pra mim, perguntava: tá tudo bem, meu filho? Como é que tá as coisas? E eu falava que tava tudo bem, mas não tava tudo bem. Só que essa questão de eu preciso ser forte, eu não posso demonstrar pra minha mãe que eu tô fraco, ela precisa de mim, mas na verdade eu tava precisando muito dela. E eu tava muito quebrado mesmo. E teve uma noite de madrugada que eu pensei muita besteira. Eu não sei, alguma coisa tocou no meu coração e eu liguei pra um amigo de madrugada, chorando. Ele me atendeu, eu não sei o que aconteceu. E tipo assim, era um amigo que eu tinha conhecido no trabalho, não era tão amigo assim, mas foi uma pessoa muito especial na minha vida. Eduardo, eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Quando eu liguei pra você e você, falei: cara, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô... E você ficou comigo no telefone e falou: não, cara, calma. Conversou comigo, me acalmou. E isso foi muito importante. E pra mim, passando por muita coisa na vida, vendo muita coisa que eu fiz, digamos assim, muitos atos de coragem que eu fiz, esse de ligar pro meu amigo e pedir ajuda, pedir pra conversar, eu acho que foi o ato mais corajoso que eu já tive na vida, porque eu acho que se eu não tivesse feito isso, eu tinha feito uma besteira muito grande. Então, isso salvou minha vida. Pedir ajuda salvou minha vida. Então, homem, se você tá no inferno, se você tá passando por uma situação ferrada, não guarda isso pra você, pede ajuda, cara. Pede ajuda. E outra coisa, sobre quebrar, a gente vai quebrar. Em algum momento a gente vai quebrar, em algum momento da vida a gente vai quebrar. Só que uma coisa muito importante, você tem que construir relacionamentos. Seja com uma parceira, seja relacionamentos de amizade. Porque é no momento que você quebrar, esses relacionamentos que você construiu de parceria, de amizade, eles que vão te ajudar, eles que não vão deixar você se destruir no momento que você quebrar. Eles que vão te ajudar a se levantar, a seguir em frente e a não fazer nenhuma besteira com a sua vida. Então, é um conselho que eu dou pra vocês. Construa um relacionamento saudável com uma parceira saudável. E eu falo saudável não de aspecto físico também, lógico, mas psicologicamente. Uma parceira que dê abertura para vocês conversarem, para vocês trabalharem juntos para melhorar a relação de vocês e um ajudando o outro, não em tudo, não só financeiramente, mas psicologicamente também. Isso é muito importante, você ter alguém que te dá um suporte emocional. Isso é muito bom e graças a Deus, eu agradeço a Deus todo dia por isso. E eu achei uma parceira maravilhosa. A minha esposa, ela é uma parceira maravilhosa. Sem ela, eu acho que eu também já estava bem lascado, porque principalmente nessa parte emocional, ela me ajuda bastante. E eu tento retribuir da melhor forma possível pra ela. Então, galera, homens, esquece esse papo de que homem não chora, que homem não... Lógico, eu não tô falando pra vocês, e agora os machão de internet vem e fala: não, mas homem... Não, eu não tô falando pra você qualquer probleminha, ai, dei uma topada, chegar e chorar pra sua mulher, deu uma... Não, cara. Problema sério, coisa que pode influenciar muito na sua vida. Coisas importantes. Sei lá, você quebrou financeiramente. A primeira pessoa que você tem que falar é pra sua parceira. Entendeu? Cara, não cai nesse papo desses coach masculinista aí, que fala que homem não chora, que homem tem que engolir calado. Cara, não. Você tem que procurar ajuda. Você tem que procurar ajuda de um profissional, de um psicólogo. Porque, cara, isso é muito assustador, cara.
80% dos homens estão dando fim na própria existência. E eu tenho certeza que você não sabia que esse mês era o mês de conscientização da saúde mental masculina. Eu tenho certeza disso. Então, eu sei que é duro ser homem nesse aspecto, principalmente quando você vai ficando mais velho. É justamente por isso que entra essa questão de construir bons relacionamentos, de familiar, de amizade, com uma parceira, porque a tendência é a gente ficando cada vez mais solitários. E melhor que ter um monte de amigos e conviver com um monte de gente, que quando ao longo da vida vão ficando, é bom você cultivar pelo menos um, daquele um que você sabe que pode estar desabando o mundo, mas você pode contar com essa pessoa, e não só você pode contar com essa pessoa, você também mostrar para essa pessoa que ela pode contar com você. Isso também é muito importante, é uma via de mão dupla, entendeu? Então, eu sei que você vai quebrar, eu já quebrei e vou quebrar de novo, mas é isso, o ponto-chave desse vídeo que eu quero falar para vocês é: construa boas relações, construa boas amizades, construa uma rede de apoio para quando você quebrar, você poder contar com essa rede de apoio e também essa rede de apoio poder contar com você e vice-versa. Principalmente homens, observem seus amigos. Uma mensagem de: cara, e aí, tá tudo bem? Pode ajudar bastante, cara, pode salvar a vida, você não sabe o quanto. E fora que, trazendo agora pra minha área, eu sou personal trainer, outras coisas que pode ajudar homem: você tem que ter um hobby, seja correr, seja jogar futebol, você tem que praticar exercício físico. Eu sei que às vezes é difícil, mas tem que tentar, cara, porque isso tudo tá incluso na questão da saúde mental. Então, esse é o vídeo que eu queria fazer sobre esse assunto. E, mais uma vez, homem, quando você estiver no inferno, o maior ato de coragem que você pode ter é pedir ajuda, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, galera, e é isso. Tamo junto, valeu.